Olá, posso te fazer uma pergunta? Podendo ou não, eu vou fazer do mesmo jeito. Você conhece o Salmo de número 42? Não? Eu acredito que você conhece, mas não sabe que sabe. Eu sou W. Cassimiro e esse é o nosso canal Discernimento. Eu já venho com vocês. Canal Discernimento com W. Cassimiro. E vamos nós. Eu já disse em certa ocasião que se você tem algo e não sabe que tem, é como se você não tivesse. E se você sabe de algo e não sabe que sabe, é como se você não soubesse. Eu perguntei para você se você conhece o Salmo de número 42. Eu vou provar para você que você conhece ele. Você já ouviu muito dele, né? Lembra da canção? Algumas canções foram extraídas desse importante salmo. Aliás, toda a Bíblia Sagrada é muito importante, né? Mas você conhece esse louvor que diz assim: assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da... Viu como você conhece? Outro também, né? Com o mesmo começo. Assim como a corça suspira pelas águas. Esse é o Salmo de número 42, viu? Como você conhece ele. Na minha versão está dizendo assim, o título diz: a alma anela por servir a Deus no seu templo. E o versículo 1 é o começo dessa canção, né? Tem várias canções, eu estava me lembrando de uma bem antiga, do grupo Vencedores por Cristo, né? Que foi escrita em cima desse salmo também. E ele diz: a minha alma anseia por Deus. Ele começa dizendo, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Conheci essa música no antigo LP, talvez você nem conheça LP, né? Tá aqui. Olha que coisa, que relíquia, né? Louvor 5, vencedores por Cristo. Olha aqui, ó, que relíquia. Você que não conhece, esse é um LP, né? Um long play. E esse salmo foi, deixa eu colocar aqui do lado, esse salmo de número 42, dele foram extraídas vários hinos, né? Vários louvores. E o versículo 1 é isso. Na minha versão está assim: como cervo brama, né? Pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E eu tenho, das vezes que eu ministro sobre este salmo, eu tenho ensinado que a corça, ou cervo, ele suspira, né? Ele suspira pelas águas. E ele suspira pelas águas não somente para saciar a sede, mas ele suspira pelas águas para se limpar, para que o seu cheiro não atraia o predador, principalmente os leões, né? E o que o Espírito Santo de Deus quer que a gente entenda com isso, com o começo desse salmo? Que nós precisamos suspirar pela fonte da água viva, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não somente para saciar a nossa sede, porque tudo aquilo que nós precisamos, evidentemente, nós encontramos no Senhor. Mas nós precisamos suspirar pelas águas, suspirar pela presença do Altíssimo, para que o predador, o príncipe deste mundo,
que tem como objetivo maior entristecer o coração do Pai, aquele que veio para roubar, matar e destruir, nós precisamos suspirar pela presença de Deus e buscar ela o mais rápido possível para nós não sermos encontrados pelo nosso inimigo, Satanás e os seus demônios. Eu estava me lembrando, da importância de nós nos limparmos em Cristo. Eu estava me lembrando da passagem do cego. Acompanhe comigo, está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 9, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, o capítulo de número 9, você conhece muito bem, que diz assim, a partir do versículo de número 4, a passagem, creio que você conheça, que fala da cura de um cego de nascença. No versículo 4, Jesus ensinou aos discípulos dizendo assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E isso nos remete também ao texto quando o Senhor diz, Deus diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O profeta Isaías profetizou isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque o príncipe deste mundo tem feito de tudo para que o homem, através da iniquidade, entristeça tanto o Espírito de Deus, a ponto dele acabar se afastando do homem, E infelizmente nós estamos vendo isso dia após dia acontecendo. E esse canal tem como intuito fazer com que você busque a presença do Senhor enquanto você pode achar. Que você se una aos trabalhadores de Deus e que você faça a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem. E esta noite fala do período do domínio das trevas. Então, antes que chegue esse período, Jesus advertiu: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E tendo dito isto, cuspiu na terra, Eu entendo que esse cuspir sempre foi algo que demonstra desprezo, E que desprezo ele está tendo pelo homem? De forma alguma. É o desprezo pelas obras do mal. O ser humano, infelizmente, ele exalta muito as obras do mal, Quando você, às vezes sem perceber, você exalta a enfermidade que você está enfrentando ela, e você chama de sua, exalta um momento difícil, curte um momento de opressão, de depressão, Por que você não despreza isso? Lembre-se que Jesus ele veio para que nós tenhamos vida. Que tal você, ao invés de exaltar o mal, começar a exaltar as obras do Senhor, se dedicando mais a Deus, lendo a Bíblia Sagrada, Vamos exaltar aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Então esse cuspir é desprezo, Despreze o mal e apegue-se ao bem. E Jesus cuspindo na terra, diz o versículo de número 6, com a saliva ele fez lodo, Isso nos remete ao princípio da criação. Não caia na falácia, na besteira de que o homem evoluiu do macaco, que isso é engano de Satanás. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai Celestial, do pó da terra. E Jesus faz ali o lodo,
e ele unta os olhos do cego. E a ordem a seguir que Jesus deu foi que ele disse ao cego: vai e lava-te. Vai e lava-te no tanque de Siloé, que nós sabemos que Siloé significa o enviado, significa, né? O Messias. Messias é o enviado de Deus. Então, por que você não vai e não se lava nas águas, né? Que Jesus é a fonte da água viva. Se lave nele. Lave-se no sangue do Cordeiro e beba das águas da fonte da vida. E quando o cego ouviu isso, versículo de número 7, né? E ele foi e ele se lavou. E a Bíblia diz que ele voltou vendo, né? Talvez o cheiro da iniquidade estava exatamente ali nos olhos dele, né? O cheiro do mal, que às vezes se manifesta através de um pensamento, né? De uma baixa estima. E todo cheiro de iniquidade vai atrair a presença do mal. Por isso é importante, e é isso que eu quero deixar com você nesse breve vídeo, que você aprenda com a corça. Suspire. Suspire pela corrente de águas vivas. Suspire pela presença de Deus. E busque a Ele com toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu coração. E busque a Ele enquanto você pode achar. Tá bom? Eu sou W. Cassimiro. Esse é o canal Discernimento. Que você tenha discernimento do que a corça faz. Não somente saciar a sede, mas se lavar. Lave-se no sangue do Cordeiro e lave-se nas águas que vêm do trono de Deus. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro, que não vai demorar não, tá bom? Fiquem com Deus.